deu prioridade aos pés do Senhor, está aos pés do Senhor. E a nossa vida, ela deve ser assim. Existem coisas na nossa vida que elas são prioridade. E a principal delas é estarmos aos pés do Senhor. Glória a Deus. Se nós queremos ter vitória na nossa vida sentimental, espiritual, familiar, financeira, isso tudo advém de estarmos aos pés do Senhor. Não adianta a gente querer vencer se não estivermos aos pés de Cristo. Tudo começa nos bastidores. Tudo começa, a nossa vitória, o nosso êxito, as nossas conquistas começam sempre aos pés do Senhor. O ponto de partida é sempre aos pés de Cristo. Você quer ser uma pessoa abençoada? Comece aos pés de Jesus. Você quer ser uma pessoa que vai progredir, vai crescer, vai avançar, vai crescer? Comece aos pés de Jesus. Lá no lugar secreto, que nós temos falado tanto aqui. Lá naquele lugar onde Moisés começava o dia. Onde ele começava o dia? Qual era o nome da tenda que Moisés começava o dia dele? A tenda do encontro. Era ali que ele começava o seu dia. O nosso dia tem uma grande probabilidade de ser um dia abençoado quando começamos ele aos pés do Senhor. E terminamos ele também aos pés de Cristo. Amém? Nós vamos começar esse mês de julho um grande propósito. Mas ainda hoje eu vou terminar falando sobre Daniel, depois eu passo para você o que vamos fazer. Daniel capítulo 9, vamos falar sobre essa oração extraordinária que Daniel fez ao Senhor. Daniel capítulo 9, essa oração que nós podemos aprender. Tem pessoas que dizem assim: bispo, eu não sei orar. Você pega aqui o modelo dessa oração e comece a aplicá-la na sua vida. Tem pessoas que dizem: mas eu não sei orar, o que eu vou falar com Deus? Ora, a oração é uma conversa sincera. É você abrir seu coração e falar o que você está sentindo. Nem pense em esconder algum sentimento ou alguma coisa do Senhor que você não consegue. Por isso, a oração tem que ser um livro aberto. Fale o que você está sentindo. E Daniel falou para ele o que ele estava sentindo neste momento. Vamos lá? Oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, ele foi constituído rei sobre os caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Entendi por onde? Entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. É interessante a gente notar o que impulsionava, o que motivava Daniel. E a gente vê aqui que Daniel, ele lia o livro sagrado. Daniel não lia qualquer livro. Essa passagem que ele está falando aqui, como eu citei na quarta-feira, está no livro de Jeremias, no capítulo 25, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Daniel, ele tinha um costume, ele tinha um hábito de ler os manuscritos, os livros dos profetas que viveram antes dele.
iria ser escravo havia uma profecia no livro dele, que ele diz que o povo de Israel iria ser escravizado e esse domínio, essa escravidão duraria por volta de 70 anos. E Daniel, motivado pela palavra de Deus, ele levanta esta oração, porque esse tempo já estava acabando, já tinha completado 70 anos em que o povo dele estava sendo escravizado pelo povo babilônico, pelos medos, pelo povo estranho. Ele então se põe naquele momento em oração. Então, mesmo que haja uma promessa na nossa vida, há uma promessa sobre mim. Devemos orar em cima dessa promessa da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai nos atrair para próximo dele e não para longe dele. Então, é importante que a gente tenha contato com a Bíblia. O crente em Jesus, ele precisa ter contato com a palavra de Deus todo dia. Você come todo dia? Levanta a mão quem come todo dia. Todos nós. Uns comem mais, outros comem menos, mas todos nós. E por que precisamos comer todo dia? Por que a gente precisa comer todo dia, gente? De manhã, tomamos o café da manhã, almoçamos, o lanche da tarde, a janta. Por quê? Porque se nós não nos alimentarmos, a gente fica fraco. Começamos a enfraquecer, a perder nutrientes, a ficar fraco. Tem pessoas que, se ela não comer, ela desmaia, passa mal. O nosso corpo começa a sentir por falta de alimentação. Você já deve ter visto ou presenciado alguém desmaiar, e você vê alguém e fala assim: é porque ela não se alimentou hoje, não comeu, ou está tantas horas ou tantos dias sem comer. Isso também serve para o nosso espírito. Ou você acha que o nosso espírito também não precisa de alimento? Uma vez que a palavra de Deus, ela diz: não somente, ou não só de pão, disse Jesus. Não só de pão, gente. Não só de comida, não só de alimento físico. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então, neste momento, você pode não perceber, mas eu e você estamos sendo alimentados pelo Espírito da palavra. Amém. Esse alimento vai nos sustentar. É que tem que sustentar. Quando você vê um crente fraco, caindo pelas tramelas, desviando-se, é por falta de alimento. Ele se afastou dos pés de Cristo, deixou de orar. E geralmente, quando ele deixa de orar, é porque ele substituiu a oração, o tempo da oração, por alguma outra coisa. Entende o que eu estou dizendo? E você precisa entender que tudo neste mundo vai contribuir para nos afastar do nosso Deus. Você tem que ter esse entendimento. Ah, é errado eu mexer no celular? Não. Mas você não pode deixar o tempo de oração para ficar no celular. Assim também como tem um tempo em que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar. Mas eu não posso substituir o meu tempo de trabalho pelo meu tempo de oração, ou vice-versa. Eclesiastes
nós recebemos o mesmo tempo. Todos nós recebemos do Altíssimo 24 horas por dia. Agora, o que você faz com as suas 24 horas já é um problema seu. O que você faz com o seu tempo já é um problema seu. Se você usar ele para gastar todo no celular, para gastar todo fazendo fofoca, para gastar todo falando da vida dos outros, para gastar todo na televisão, para gastar todo, enfim, para gastar todo jogando. Tem gente que joga tempo fora. Eu já falei para você, eu não gosto de jogar tempo fora. Então, quando a pessoa enfraquece, é justamente por falta desse alimento. Você enfraqueceu espiritualmente, falta daquele alimento. Ou a leitura da Bíblia, ou a oração, o tempo de culto. Tem gente que atropela tudo. Ela, no tempo de culto ela vai descansar, no tempo de ela atropela tudo, mistura tudo, trabalho. A vida dela é uma bagunça. Sabe uma bagunça? Não tem tempo para nada. Ela não tem rotina, não tem tempo para nada. Mistura tudo, tempo de trabalho, ela descansa, tempo de descanso, ela trabalha. Mistura, a vida dela é um verdadeiro uma misturada danada. E isso ela traz para a vida espiritual. Tem pessoa que ela não tem frequência na igreja. Você não pode contar com ela, porque é tudo misturado. Você pensa uma coisa, daqui a pouco ela vem com outra. Você pensa outra coisa, daqui a pouco ela vem com outra. É tudo misturado. A Bíblia fala que há tempo para tudo, igreja. Amém. Então, tempo de descansar é tempo de você descansar. Tempo do Senhor é tempo do Senhor. Não pode ser substituído. Tempo de Deus é tempo de Deus. Tempo de oração é tempo de oração. Tempo de jejum é tempo de jejum. Tempo de culto é tempo de culto. Tempo de ler a Bíblia é tempo de ler a Bíblia. Então, Daniel, ela tinha. Quantas vezes Daniel orava por dia? 3. Rotina. Foi aí que tentaram pegar ele. Porque disseram assim: a gente não pode pegar esse sujeito no trabalho que ele faz, porque ele trabalha, o sujeito é certo no seu trabalho, honesto, chega na hora, etc. E tal. Só temos um jeito de pegar ele, é na lei do seu Deus, ou seja, ele tem rotina de oração, ele ora 3 vezes no dia. Então vamos criar uma lei para poder impedir ele de falar com Deus dele. 3 vezes por dia Daniel estava ali, falando com Deus. Então, nós temos que criar essa, vamos chamar de rotina espiritual, disciplina espiritual, falar com Deus. Falar com Jesus. E Daniel fala: eu entendi isso pelos livros. Ou seja, ele entendeu lendo a palavra. Muitas coisas você só vai entender, o Espírito Santo vai falar com você quando você estiver meditando na palavra. Deus fala. Você sabia que Deus fala? Porque tem pessoas que às vezes ela pega a Bíblia para ler como se fosse uma obrigação. Ela já vai, quando ela pega a Bíblia para ler como se fosse uma obrigação, quer ver como você já sabe? Quando ela pega a Bíblia para ler como se fosse uma obrigação, qual é o livro que ela vai? Eu tenho que ler, porque eu não li a Bíblia hoje, aí lá em Salmo. Aí eu vou no Salmo, abro lá, e geralmente já vai naquele conhecido. Qual é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pronto, já cumpri minha obrigação. Amém. Não tem nada a ver com vida com Deus. Eu acabei, já tinha lido, mas ontem terminei de ler o livro de Daniel. Alguns dias atrás, eu estava lendo o livro de Números, e você vai lendo. Aí você parou, marca ali, depois da sequência. Hoje eu vou ler o livro esse mês eu vou ler o livro de Provérbios. Leia um provérbio por dia. Se você ler um provérbio por dia, esse mês que vai entrar agora é 31 a 30. Hã?
31? Pega esse espírito e leia um provérbio por dia. Quando chegar no 31º dia, você leu todo o livro de provérbio. Entende o que eu estou dizendo? Você está se Deus vai falar, porque você fala, você vai lendo a Bíblia e o Espírito da palavra vai falando com você. Poxa, é maravilhoso. Você vai ter dias esplêndidos. Levante as mãos. Se você tiver em comunhão com a palavra, você vai ter um mês de julho muito abençoado. Diga aí, eu recebo. Pronto, não tem mistério. Eu, Daniel, entendi pelos livros, e de acordo com o que o Senhor lembra, versículo 3: voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Versículo 4: orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o compromisso. Eu honro aos que me honram, aos que me desprezam serão desconhecidos. Se eu tenho uma aliança com Deus, Deus tem aliança comigo. Se eu tenho um compromisso com Deus, Deus tem compromisso comigo. Mas esse compromisso tem que partir de mim e de você, porque o compromisso de Deus já partiu desde o momento em que Ele viu Jesus. Deus já tem compromisso. Quem tem que passar a ter compromisso com Ele, não é Ele que tem que ter compromisso comigo, sou eu que tenho que ter compromisso com Ele. Nós é que temos que firmar nossos compromissos com Deus. Não é Deus que tem que ter compromisso comigo, eu é que tenho que ter compromisso com Deus. Parte de mim. Olha só, nós, versículo 5, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ele reconhecendo aqui que eles ficaram 70 anos como escravos, dominados, porque, entenda bem, ser escravo é ser dominado. Na epístola de Pedro, Pedro fala, aquilo ou por aquilo que eu sou vencido, eu me torno escravo daquilo que eu sou vencido. Então, se o pecado me vence, eu me torno escravo do pecado. Se a mentira me vence, eu não consigo viver longe da mentira, eu sou escravo da mentira. E diga-se de passagem, o pai da mentira, quem é? Então, o pai da mentira é o diabo. Então, se eu não consigo deixar de mentir, eu sou escravo da mentira. Automaticamente, eu sou escravo de Satanás. A Bíblia fala no Evangelho, nas epístolas de João, que aquele que comete pecado, ou seja, que faz do pecado um hábito, vive sendo escravo do pecado. O pecado não pode ser um hábito nosso. Todos nós pecamos, mas o pecado não pode ser um hábito. Porque tem gente que já se habituou no pecado. Tem gente que vive tanto na mentira que ela acredita que a mentira dela é verdade. Ela vive tanto na mentira, se acostumou tanto na mentira. Tem gente que não passa um dia sem mentir, sabia disso? Não passa um dia o sujeito ou a sujeita sem mentir. Ah, mas é uma mentirinha mesmo. Não existe mentirinha. Existe mentira e verdade. Você já reparou que ninguém fala assim, mas é uma verdadezinha? Já reparou isso? Mas como fala mentira? Mas é uma mentirinha. Ninguém fala assim, mas é uma verdadinha ou verdadezinha? Porque não existe, né? Não existe verdadezinha ou mentirinha. Mentira é mentira e verdade é verdade. É como pecado. Não existe. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra pecadinho. Davi cometeu um pecadinho. Não existe pecadinho. Pecado é pecado. Não existe pecado diminutivo. Existe pecado mais grave e pecado menos grave.
Mas pecadinho, uma mentirinha besta. Essa mentirinha besta pode causar uma grande desgraça na vida de uma pessoa. Quantas vidas já foram destruídas por causa de uma mentirinha? Mas a minha intenção não foi essa, foi uma coisinha assim. Pois é, essa coisinha assim é filha de Satanás. Não esqueça disso. Essa coisinha assim é filha de Satanás. Foi ele que criou. Aliás, é a única coisa que a Bíblia atribui a Satanás é a mentira. Versículo de número 6 é isso? Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Ele reconhecendo aqui que o povo dele não deu ouvido aos profetas, aos homens de Deus. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsastes por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Observe quantas vezes ele já falou aqui. A nós cabe, e ele se colocava no meio. A nós cabe corar de vergonha, porque nós pecamos. Ele também se inclui. Você vê aqui a humildade de Daniel. Ele manteve a vida dele com Deus, mas ele fala, não, nós pecamos, nossos pais pecaram. Nós deixamos de ouvir os servos do Senhor, deixamos de ouvir os profetas, nós nos desviamos dos seus caminhos, porque assim como quando eu ando no caminho de Deus, o resultado vem, quando eu me desvio do caminho de Deus, o resultado também vem. A vida, ela é feita de semeadura e de colheita. É assim que a vida funciona. A gente não pode esquecer disso. O que a gente semeia aqui, a gente vai colher ali. Se você maltrata ou é injusto com alguém nessa vida, você não vai partir dela sem colher a justiça. É lei, está escrito isso. Essa semana meu irmão me ligou, ele é pastor lá na cidade de Visconde, de Rio Branco, em Minas Gerais, e a gente estava comentando sobre isso. Comentando sobre pessoas que são perversas no meio evangélico. Pisa no seu próximo, pisa no seu irmão, faz o outro de escada, puxa o tapete no outro. Tudo isso no ambiente evangélico. E acha que se eu estou lá fora, num ambiente mundano, eu vou colher. Imagina aqui dentro. Davi colheu, gente. Lê a história de Davi e observe quem era Davi antes do que ele fez, depois do que ele fez. Lê a história de Davi. Observe como é que era Davi antes dele cometer o pecado contra Deus e depois. Deus o perdoou, mas a consequência veio. Nunca mais a casa de Davi foi o que era antes. Observe. Então é preciso que nós venhamos estar, você vê, todas as vezes que o povo de Israel foram levados escravizados, deixou de estar debaixo da graça, debaixo da bênção, debaixo da proteção de Deus, para estar debaixo de escravidão, de Faraó, do povo babilônico, não foi porque Deus quis. Aí você fala, mas Jeremias profetizou que isso ia acontecer. Profetizou, porque Deus já sabia que o povo ia pecar contra ele. Deus já sabia. Se algum de nós aqui, daqui a um mês, 2 meses, 6 meses, um ano,
formos nos desviar, Deus já sabe disso. Você acha que Deus não sabia que Adão ia cometer aquilo, que Adão e Eva iam fazer? Você acha que Deus ficou surpreso? Mas Eva, não existe nada que surpreenda Deus. Deus já sabia que Eva ia pecar. E por que Ele não proibiu? Porque Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Você pode fazer ou não fazer. A escolha não é de Deus, a escolha é nossa. Lembra que Ele falou para Caim? Caim, seu pecado será contra ti, cumpra você todo mal. Ele alertou Caim. E a palavra sempre nos alerta. Não adianta, depois que aconteceu, a gente começar a chorar. Mas cadê Deus? Onde está Deus? Não. É uma lei que Deus criou. E nós somos privilegiados porque nós temos a sua lei diante dos nossos olhos. A nós pertence o coragem e vergonha. Versículo 9, né? Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos segundo as leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a sua voz. Por isso as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Lembrando que isso aqui tudo é uma oração que Ele está fazendo. Nós estamos lendo a oração de quem? É uma oração que Ele está fazendo. O Senhor tinha preparado este mal e fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, adquiriste a fama de que tens até o dia de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. Agora, ó nosso Deus, ouve a oração e a súplica do teu servo. Você vê, né? De muito vale a oração de um justo em seus efeitos. Por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, e não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos nas tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Amém. Ou seja, a gente entende aqui que Daniel está apelando para o perdão do Senhor. Glória a Deus. Sempre o caminho, sempre o retorno é o perdão. Sempre a volta é o perdão. Sempre.
a necessidade